Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Mais uma noite cheia da presença do Senhor, amém? Começamos hoje com 2 cultos dominicais. Pela manhã foi uma bênção, como eu disse no início, às 10 horas, e eu tenho certeza que essa noite já está sendo diferente na presença do Senhor, amém? Tivemos essa semana, para quem ainda não sabe, para quem não está ainda envolvido, os nossos raízes, valeu Alecão, obrigado mano, os nossos raízes que começaram essa semana, foram uma bênção, irmãos. Tivemos 4 raízes acontecendo em casas espalhadas pela cidade, uma fora da cidade também, uma lá em Barueri, mas todas cheias da presença do Senhor, cheias de testemunho. Foi muito lindo ver o que todos estavam compartilhando ali, glória a Deus, é uma alegria muito grande, podemos viver isso como igreja, irmãos, não ficarmos limitados com a presença do Senhor, com a atmosfera, com o culto, somente aqui no domingo, dentro dessas 4 paredes, mas sim vivendo a igreja fora, partilhando do pão, depois comendo junto, dando risada, sorrindo, chorando. Isso é a igreja do Senhor. Que em nome de Jesus, se essa semana você não teve a oportunidade de participar, procure, em nome de Jesus, procure o Raízes mais próximo da sua casa, mais próximo, não sei, talvez do seu trabalho, da sua rotina, mas que você não fique de fora. Lá no grupo da igreja tem todas as informações para você não perder isso que o Senhor está fazendo em nossas semanas, amém? Essa semana Deus colocou uma palavra no meu coração, compartilhei ela pela manhã, sinceramente não me recordo de já trago um texto, um sermão a respeito desse assunto, e hoje nós falaremos sobre um homem, um camarada, que a história dele está relatada no livro de Números. Então eu quero te convidar, se você trouxe sua Bíblia, Números capítulo 22. Números capítulo 22. O título da mensagem é O Negociador. Falaremos sobre Balaão essa noite. Alguns segundos aí para você encontrar, você que ainda está procurando na sua Bíblia, glória a Deus. E aqueles que não trouxeram hoje, pode acompanhar também através do telão. Então capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim: Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E os moabitas tiveram grande medo do povo de Israel, porque eles eram muito numerosos. E eles andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Versículo 4, por isso o povo de Moabe disse aos anciões dos midianitas: Agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, está cobrindo a face da terra e estão morando perto de mim. Ou seja, Balaque aqui ele está com medo, ele está gelado, está em choque com aquilo que o povo de Israel estava começando a viver. O povo começou a conquistar os povos vizinhos, começou a avançar. A mão de Deus estava sobre o povo, as coisas começaram a acontecer, e Balaque, por sua vez, que era um opositor, era um inimigo, ele pensou: preciso pedir ajuda. A próxima cidade que eles vão invadir, o próximo povo que vai dar ruim é o meu, então eu vou pedir ajuda a um profeta. E aí no versículo 6, Balaque diz a Balaão: Vem agora, e por favor amaldiçoe este povo de Israel, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los dessa terra. Porque sei, Balaão, que quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar também será amaldiçoado. Balaque ele diz que sabia das coisas, mas aqui nós vemos, irmãos, ele não sabia de nada. Ele achava que o poder estava em Balaão. Aquilo que Balaão fizesse, aconteceria, e ele se esquecia que não era sobre Balaão, mas era sobre o Deus que operava através da vida de Balaão.
Então ele vai atrás de Balaão para pedir um socorro, uma ajuda. Mas ele tinha um entendimento errado que muitas vezes, irmãos, muitos de nós podemos ter. Que é o quê? Achar que o poder está em nós. Ele tinha a convicção que se ele comprasse o profeta, se ele comprasse Balaão, ele seria abençoado e venceria a guerra que ele tinha, a luta que ele tinha, a adversidade que ele tinha. Porque ele achava que o poder estava em Balaão. Talvez você também pode pensar: não, eu tenho a vida que eu tenho porque eu sou estudioso, eu sou caprichoso, eu sou uma mulher muito dedicada. E nós nos esquecemos que os dons, os talentos, as bênçãos que nós vivemos do Senhor é apenas uma graça, um favor imerecido. Não tem a ver com a minha pessoa, com a sua pessoa, tem a ver com o Senhor, tem a ver com o poder o poder dele que se opera através de nós. A condição financeira que nós temos não é porque nós somos o tal, não é porque não, eu estudei, não, eu fiz isso. Faz parte, mas é graça do Senhor. O network, os contatos que você tem, as relações que você tem com pessoas, tudo isso é graça do Senhor. E muitas vezes, irmãos, a gente pensa que não, somos o bichão. Não, eu sou o cara. Talvez você chegou aqui e pensa assim: não, eu sou a mina, eu sou a mulher, eu sou a bichona do Dabril, eu sou a melhor das minhas irmãs. Lá ninguém foi para frente, lá ninguém andou, e eu sou a única que carrego na minha família. Na minha família eu sou o único que dá orgulho. Sabe, muitas vezes talvez esse orgulho entrou no seu coração, e Deus está falando: não é sobre você, é sobre o meu poder na sua vida, é sobre aquilo que eu posso fazer através de você. Sabe, irmãos, quem sabe você não está perdendo o rumo, e o Senhor está trazendo você à lucidez, uma noite como essa, dizendo assim: o dia que eu quiser a porta se fecha. Eu sou o Deus que abre, mas também sou o Deus que fecha portas. O dia que o Senhor quiser, irmão, Ele tampa o canudinho e a bênção para de escorrer. É simples assim. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos entender quem é o nosso Deus, irmãos. Senão nós cometemos diversos erros. Precisamos conhecer que o nosso Deus é sim um Deus que abre portas, aleluia, mas também é um Deus que fecha portas. Nós precisamos saber que nós servimos a um Deus que cura, que salva, que restaura, que abençoa, mas que é o mesmo Deus que quando preciso foi, enviou 10 pragas para o Egito, fez o povo passar por 10 pragas. Esse é o nosso Deus. Que ninguém entenda que o poder está em nós. Somos carentes da graça, do favor do Senhor. Somos apenas agraciados, homens e mulheres agraciados com a graça e com a glória de Deus, amém? Vou continuar, aleluia. Versículo 7 então: os anciões dos moabitas e os anciões dos midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar os encantamentos de Balaão. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. E Balaão lhes disse: fique aqui essa noite, eu lhes trarei a resposta ao amanhecer, como o Senhor assim me dizer. Então os chefes dos moabitas ficaram com Balaão. Até aqui por enquanto. Curve sua cabeça se você puder, vamos orar. Pai, graças te damos, Jesus, que teu Espírito Santo venha fluir, Pai, em nós e através de nós essa noite. Vem e toma teu lugar de honra neste lugar, Pai. Abrimos agora o nosso coração, abrimos agora o nosso entendimento, para que a tua palavra venha penetrar no mais íntimo da nossa alma, e que ela venha frutificar em nós, Jesus. Fala que a tua igreja ouve. Vem, Jesus, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer em nosso meio. Nos transforme para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode dar um glória? Dá um glória a Deus, irmão. Dá um glória a Deus. Estou com a voz cansada que estava agitado hoje cedo, irmão. Confesso para vocês que eu gosto mais do culto da noite. Eu estava agitado hoje de manhã. Então vamos lá. O texto diz que Balaque, ele estava com medo. Balaque, ele estava gelado, com muito receio daquilo que o povo de Israel poderia estar fazendo, daquilo que o povo de Israel estava avançando. Então Balaque, ele tem uma ideia: eu vou comprar o profeta, eu vou oferecer uma grana para esse profeta, e ele vai me abençoar.
Mas vamos lá, pensa comigo, irmãos, onde já se viu um profeta, um homem de Deus, um homem de honra, um homem de valor, ele vai se vender por dinheiro? Ele vai se vender por dinheiro? Um cara desse tem preço? Um cara desse tem valor, um cara desse tem honra. Onde já se viu? Até parece que Balaão vai se vender, mas chegando lá nós vemos na história que, para surpresa de 0 pessoas, Balaque nos mostra que Balaão, ele não tinha valor, ele tinha um preço. Ele ficou interessado, ele tinha um preço. E dinheiro Balaque tinha para comprar. Dinheiro Balaque tinha para surpreender. Então nós vemos que Balaão diz aos caras no versículo 8, você vai acompanhando que eu vou fazer uma exposição desses versículos. Fiquem aqui essa noite. Fiquem aqui, eu lhe trarei resposta ao amanhecer, assim que o Senhor falar comigo. Sabe, irmãos, uma conduta de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, a respeito de uma temática como essa, não é fique aqui que eu vou orar. Onde já se viu uma coisa dessa? A posição de Balaão tinha que ser, que conversa torta é essa? Você está maluco? Vim me propor uma coisa dessa? Aonde já se viu? Você vir aqui na minha casa e pedir para eu amaldiçoar o povo que eu faço parte? Você está maluco, Balaque? Que conversa maluca é essa? Que essa maldição que você quer que eu venha jogar sobre o povo de Israel, que ela venha cair sobre você. E vaza, mano. Poucas ideias. Não tem espaço para trocar ideia, para eu orar. E às vezes você pode olhar e falar, nossa pastor, mas que rancor. Não, irmão, isso é Bíblia. Isso é uma conduta de um homem, de uma mulher, de Deus teria que ter. Um dia você vai se lembrar, dei esse exemplo pela manhã, o apóstolo Pedro em Atos 8, ele está lá com os apóstolos, fazendo um rebuliço na cidade, e aí chega um cara chamado Simão, o mago da cidade, e ele fala para os apóstolos, mano, como que eu compro isso que vocês estão tendo? Quanto você quer para que eu tenha esse Espírito Santo, e possa curar pessoas, e possa fazer esses sinais e maravilhas? Ô Pedro, quanto você quer para você me dar isso daí que você está fazendo? O que vocês estão fazendo nessa cidade, eu quero viver também. E você depois lê Atos 8, onde o apóstolo Pedro fala, maldito é o seu dinheiro e você, aparta-te daqui, vai se arrepender, que o Senhor venha te encontrar e clame misericórdia. Não existe conversa, irmão, para um tipo desse de conversa, para um tipo desse de proposta, para um homem e uma mulher de Deus. Não existe esse espaço. Escute uma coisa, pensa comigo. Propostas, convites, nós não conseguimos controlar os que chegam a nós, porque isso diz respeito aos outros. As pessoas vão nos fazer convites, as pessoas vão expor pratos, oportunidades em nossa mesa, e cabe o quê? A nós decidir sim ou decidir não. Então não existe muito o que fazer em controle das propostas que chegam, mas a partir do momento que elas chegam, é uma responsabilidade nossa, como nós iremos responder a elas, como nós iremos agir e lidar com elas. E claro, óbvio, cabe uma grande reflexão aqui. Por que pessoas ficam tão confortáveis de fazer certo tipo de propostas para você? Como que essas pessoas encontram um ambiente tão confortável para abrir certos tipos de assuntos perto de você? Olha o silêncio da congregação. Mas pensa comigo, o que levou o Balaque pensar, eu vou oferecer dinheiro para aquele profeta lá de Israel, eu vou oferecer dinheiro para aquele cara, quem sabe eu vou conseguir corromper aquele cara? O que levou Balaque pensar que Balaão poderia ser comprado? Será que tinha sinais? Será, irmão, que o desejo pelo dinheiro, pelo poder, pelo status, pela posição de Balaão era tão grande, que as pessoas ao lado começaram a notar e viu, esse cara se vende, esse cara tem preço, essa mulher ela tem preço, se eu chegar ela cede. Será que ficou algo muito nítido? E tudo se resume a isso, igreja. O que, pastor? Não termos um preço, irmão, sermos homens e mulheres de valor. Precisamos ser homens e mulheres de valor que não se vendem, que não flertam com o pecado, que não negociam o propósito, que não são levados pelos convites, pelas propostas, que não são levados pelas oportunidades da terra, mas são homens e mulheres guiados por uma voz do céu. Amém? Você pode dar um amém? Mas infelizmente eu falo isso com lágrimas no coração, sabe, irmão?
Muitas pessoas têm se vendido pelo dinheiro em nossa época, em nosso tempo. Muitas pessoas têm quebrado princípios, valores, simplesmente porque o chefe mandou. O meu patrão mandou. Muitas pessoas, no atual tempo, têm respeitado mais a autoridade de um líder, de um pastor, de um apóstolo, de um bispo ou de um chefe do que a autoridade do Senhor. Pessoas temem mais os homens, que nada podem fazer com a alma, e não têm mais temido o Senhor. Os valores estão totalmente invertidos. Hoje em dia nós vivemos em um tempo onde as pessoas preferem desagradar a Deus do que desagradar pessoas, do que se posicionar. Preferem ser desconfortáveis e reprovados diante do Senhor do que se levantar diante de uma situação e dizer: eu não compactuo com coisa errada, eu não participo de pilantragem, não adianta vir com esquema que eu estou fora, comigo não tem jeitinho. Infelizmente, irmãos, e com lágrimas no coração, as pessoas se vendem por promoções, as pessoas se vendem por um aumento de salário, vendem o seu silêncio, vendem o seu caráter, vendem por dinheiro, irmão, se vendendo por dinheiro, e se esquecem do que o apóstolo Tiago, ele diz, Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tenho certeza que o Espírito Santo está falando com diversos corações aqui, com diversas pessoas que têm se silenciado, mas glória a Deus que aqui ninguém faz isso, glória a Deus. Mas irmãos, lá fora, muita gente está se vendendo diariamente. Hoje não, talvez no culto da manhã tinha essas pessoas, aqui à noite não, mas lá fora tem muita gente se vendendo pelo dinheiro, irmão, porque falta um posicionamento, falta uma decisão, falta uma escolha, falta uma postura, sabe, irmão? Será a igreja de Jesus, que o Senhor está falando com pessoas aqui, até quando vocês vão ficar agradando o chefe e desagradando a mim? Em outras palavras, até quando serão vendidos pelo dinheiro, serão vendidos pelo status, serão vendidos pelas promessas de que um dia a promoção vai chegar, de que um dia vai virar o diretor, o superintendente, o gerente, e estão negligenciando aquilo que eu chamei vocês para fazer. Eita Jesus, pega eles! Fala para o seu irmão aí, não corre não, aperta o cinto, fala para ele, bora Bill. Balaque aqui no texto então, irmãos, é a figura do quê? Ela é a figura do mundo atual. Balaque é a figura do mundo contemporâneo que nós vivemos, irmãos, dos ímpios, daqueles que não conhecem o Senhor. Balaque é aquele que tem o dinheiro, e ele faz as ofertas, diariamente para mim e para você, para a gente quebrar os nossos princípios, para nós quebrarmos os nossos valores. Balaque simplesmente queria encontrar um crente, ele encontrou Balaão, para fazer uma proposta, para fazer um convite, mas Balaão abraça, e a história começa com Balaque, mas ele não foi o primeiro. Muitos anos à frente, Jesus ele passa pela mesma coisa, no deserto, diabo na tentação ali que Jesus sofre, o diabo fala: se você se adorar, se me prostrar, eu lhe darei tudo. A mesma conversa, vem cá, quebra um valor, quebra um princípio. Isso se repete, irmãos, diariamente na minha e na sua vida. Convites e propostas são feitas em prol do dinheiro, em prol daquilo que nós podemos ganhar, daquilo que nós podemos tirar vantagens, irmãos. Propostas e mais propostas feitas com benefício de vou ganhar um pouco mais. Mas é que eu vou conseguir mudar a história da minha família. Mano, é que isso eu vou dar uma mudança para os meus filhos. E aí a gente começa a se vender, em justificativa dos filhos, em justificativa de uma promoção, em justificativa de um status. Tem muitos que se vendem pelo silêncio, vê coisa errada, mas aí por causa de uma grana já fica quieto. Que adianta viver um silêncio aqui na terra, sendo reprovado no céu? Quantas pessoas se vendem o seu silêncio, se vendem pelo poder? Sabe, irmão, será que numa simples analogia como essa, você tem visto que você está deixando o sistema te corromper? Está sendo mais um no sistema, está sendo mais um vendido. Talvez já até passou pela sua cabeça hoje, mas pastor, se eu me posicionar,
Se eu meter o louco mesmo, se eu ser um crente, vamos falar o português? Se eu virar um crente de verdade, os caras vão me mandar embora. Irmão, se é isso, que carregue essas marcas, irmão. Mateus 6,33, o que diz o Senhor? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça? O que é certo, o que é errado. Não tem meio termo. Busque primeiro a justiça do Senhor, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas, elas não faltarão, mas apenas confie e busque no Senhor. Corra pelo certo, faz o que precisa fazer. Será que você não tem que ajustar suas prioridades, irmão? Não, mas é o lugar que está me dando dinheiro. Será que esse dinheiro é bem-vindo, irmão? Está fazendo você perder sua alma? Será que mais uma vez o Senhor está falando com alguém aqui? O texto que eu falei nos últimos 3 sermões praticamente, Mateus 6,24, que Jesus diz: vocês precisam decidir. Não dá para servir a 2 senhores, base. Ou serve a mim, ou serve ao dinheiro. Isso é um checkmate de Jesus, irmão. Isso é um checkmate de Jesus. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Vocês precisam escolher. Ou o temor está em mim, o Senhor, que cuida da tua casa, que cuida dos teus sonhos, que cuida da tua família, que cuida dos teus projetos. Ou o seu temor está no seu dinheiro, e se você está refém do dinheiro, você fica louco trabalhando atrás do dinheiro, vivendo atrás do dinheiro, ficando doente pelo dinheiro. Sabe, irmãos, é um checkmate que Jesus dá. Ou você crê que sou eu que cuido, ou você vive atrás da força do teu braço, ou você vive atrás daquilo que você pode fazer. Mas daí você sustenta o rojão também, porque o Senhor sustenta aqueles que estão vivendo a palavra de Deus, porque Ele sustenta a palavra dEle. Mas muitas vezes nós queremos viver a força do nosso braço, os nossos sonhos, do nosso jeito. Será que o Senhor não está falando com você? Até quando você vai ficar levando com a força do teu braço? Não, mas é difícil na prática, irmão. Evangelho é prático. Evangelho é prático. É uma história de fé que nós somos convidados a viver todos os dias, irmão. Ou você é, ou você não é. E eu falar para vocês, eu sou um cara muito organizado. Eu não vivo um Deus dará na minha vida, seja financeira, seja profissional, principalmente ministerial. Mas, irmãos, precisamos ser dependentes do Senhor, irmão. Precisamos ter latente em nosso coração que Deus, Ele disse: se vocês que são maus sabem dar coisas boas, confiem, acredite que eu, Senhor, também sei dar coisas muito maiores a vocês. Isaías 49, versículo 15, esse texto é lindo. Pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer a ele de dar o leite? Ainda que ele se esqueça, ainda que ela se esqueça, porque tem umas mães que é misericórdia, mas eu, o Senhor, não me esquecerei de vocês. Isso arranca aleluia. Mas e na hora da gente viver o Mateus 6,33, buscar o Senhor primeiro, buscar a justiça, a retidão. Jesus, eu não quero compactuar com isso, Deus, não quero. Só que muitas vezes, para Ele abrir a porta certa, você precisa ser homem e mulher para recusar a porta errada. Para a gente ver o céu se abrir, primeiro a gente precisa estar disposto para falar: eu não aceito isso, eu não quero isso, Jesus. Não sei quem é você, irmão, eu não sei quem é você, irmã, mas você sabe que o Senhor está falando com você essa noite. O que você tem negligenciado? Existe uma escolha a ser feita essa noite por mim e por você, irmão. Será que quando eu disse aqui que Balaão, ele tinha um preço, ele não tinha valor, você realmente concordou e falou um absurdo, mas agora na prática você vê que nas suas atitudes você também não está tendo valor? Você tem um preço, e como eu disse, um preço baixo demais, porque você vive reclamando do seu salário ainda, você vive reclamando do pouco que eles estão te pagando, mas você tem um preço, e esse preço tem negligenciado o crente que você precisa ser, o compromisso que você precisa ter. Hashtag aqui, ó, reflita. Você sabe a vida que você está vivendo. Como o apóstolo Paulo, ele diz que cada um aqui examine a si mesmo. Você sabe a vida que você está tendo, irmão? Será que estamos nos vendendo para o sistema? Mas voltando para Balaão, enquanto você fica com
com essa manga aí. Balaão queria o dinheiro, Balaão ele queria as honras, Balaão ele queria o poder. Por isso que ele diz para os caras fazem uma proposta dessa para ele, e ele fala para os caras: espera aí, mano, dorme aqui em casa, fica de boa, segura um 10 aqui essa noite, eu vou ver o que Deus fala, e a gente desenrola. Em outras palavras assim, eu estou fechado com vocês, se Deus falar que sim, é nós, eu já quero, para mim eu estou pronto para amaldiçoar esse povo, não estou nem aí, tudo isso que vocês vão me dar, eu estou fechado, só espera ver o que Deus vai falar, dorme aqui e amanhã cedo a gente conversa. E aí você vê que no versículo 9, meio que Deus nem espera Balaão buscar ele. No versículo 9, Deus se apresenta a Balaão dizendo: Balaão, quem são esses homens que estão com você? Em outras palavras, Deus está falando: Balaão, quem são esses caras aí? Nem aliança com esses caras eu tenho, e esses caras estão aí na sua casa. Você realmente, Balaão, está querendo orar e me perguntar se é para amaldiçoar o meu povo? É isso, Balaão? Esses caras estão aí posando na tua casa, comendo da tua comida, bebendo da tua água, esperando uma resposta se eu, Senhor, vou amaldiçoar o meu povo, o povo que eu tenho aliança? Sério, Balaão? Isso é motivo de você orar, mano? Isso é motivo? Não é óbvio a resposta, Balaão? Sabe, irmãos, tem coisa que eu e você não precisa nem orar. Vixe, pastor, como assim? Verdade, irmão, já está aqui, ó. A resposta já está revelada nas Sagradas Escrituras. Não precisa ficar orando, irmão. Eu dei uns exemplos de manhã, e é verdade, irmão. Não precisa ficar naquela: ai, sabe o que é? Eu fui abusado espiritualmente, eu sofri muito na minha outra igreja, para mim é muito difícil o ministério, eu estou me recuperando ainda, sabe? Mas eu não sei, eu vou orar para ver se eu tenho que de volta confiar em pessoas e servir na obra do Senhor. Não precisa orar, irmão. Hebreus 10, 25 já está escrito: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Encontrou um problema aqui, você não está fechado com o lugar, você está fechado com o Senhor, aleluia. Então se tem um problema, você vai não compactuar com o problema, porque Tiago 4,17 diz isso: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Está fazendo sem vergonhice, vai se responder com o Senhor. Não participo disso, e acreditar de novo que existe a igreja verdadeira do Senhor. Não precisa orar. Não, eu vou ver o que Deus fala. Será que é para eu fluir o meu ministério? Será que é para eu fluir os meus dons? Eu vou orar. Não precisa orar. Se Deus deu, é para você fluir. Acredite que evangelho é recomeço, o evangelho é restauração. As coisas podem se fazer novas todas de novo. Ai, será que eu preciso orar? Eu vou orar para ver se eu tenho que dizimar e ofertar na casa do Senhor nesse tempo. Será que isso é, irmão? Não precisa orar. Gálatas 6,7 já diz isso: de Deus ninguém se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Se você não consegue ser generoso, se você não consegue ser uma pessoa grata com aquilo que Deus te deu, significa que você tem mais prazer nas suas riquezas e não no Senhor. De Deus ninguém se zomba, virá a sua colheita. Não tem o que ficar, sabe? Ai, pastor, sabe o que é? Eu estou orando porque eu estou com uns desejos meio estranhos, sabe? Eu estou com uns desejos homoafetivos no meu coração, eu estou flertando com a homossexualidade, eu vou orar para ver o que Deus fala. Não, irmão, Deus já falou. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não têm parte no reino de Deus. Olha o versículo 11, e isso é lindo. Aqui é Paulo falando para uma igreja: esses aqui tudo não entrarão no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, o versículo 11, mas agora vocês foram lavados do pecado, vocês foram encontrados, separados para pertencer a Deus, vocês foram aceitos por meio de Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Sabe, irmão, não tem que orar, já está escrito. Não, eu vou ver se Deus me aceita assim. Me ajuda aí, irmão. Não, eu estou orando para ver, porque eu já vou casar. E eu trabalhei muito tempo com jovens, irmãos. Não, eu já vou casar.
E aí nós já está juntando já as escovas já, e já está daquele jeitão, mas já está tudo certo. Eu vou orar, vai orar por quê, irmão? O que mais tem são textos dizendo que você tem que ser santo, não tem idade para ser santo. Você tem que se guardar. Tem coisa que é só para depois do casamento. Não, eu vou orar, não tem que orar. Não tem que orar, irmão. Se você quer viver na sem vergonhice, no pecado, no erro, viva, mas não coloque que Deus te entenda, que Deus te aprove. Você pode dar um amém mesmo com raiva? Então Deus, ele está falando com Balaão. Deus, ele fala assim com Balaão: ô Balaão, já que você está se fazendo de sonso, eu vou te responder, Balaão. Eu vou te responder. E eu sei, irmãos, que da mesma forma que muitos foram encontrados pela manhã, muitos Balaões foram encontrados pela manhã, eu sei que agora à noite não será diferente. Muitas pessoas que têm negociado os seus valores e os seus princípios, muitas pessoas que têm negociado o seu caráter, muitas pessoas que estão vendendo, se vendendo pelo silêncio, se vendendo, irmão, porque não correm pelo certo. Essa noite o Senhor está falando é com você. Versículo 12, olha o que Deus diz a Balaão: não vá com eles. Eu vou repetir, porque isso precisa ecoar no seu coração. Não faça isso, não vá com eles, Balaão. Não amaldiçoe o povo, porque o povo é abençoado. Olha a resposta de Balaão. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: voltem para sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Muitas vezes eu confesso para vocês, eu já li essa passagem e eu nunca entendi, eu nunca tinha uma clareza. Mano, mas o que esse cara fez de errado? O cara orou, Deus falou, o cara entregou, qual que é a fita? O que aconteceu? Homem santo, homem puro, ele quis orar, Deus falou, ele se posicionou, aleluia. Mas tem uma coisa, irmãos, nessa fala de Balaão, que ela entrega a ele. Ele diz: Deus não me deixou ir. Em outras palavras, eu até queria, rapaziada. Mano, vocês dormiram aqui, eu estava esperando uma confirmação de Deus. Eu até queria, mas infelizmente, mano, não leva a mal, não vai dar dessa vez. Dessa vez não vai rolar. Não vai ter como eu ir. Dei até esse exemplo, né? Manja aquele dia que você marcou o fute para ir, os caras vão me entender. E aí sua esposa chega e fala: pô, chamei minha mãe para vir jantar aqui em casa hoje. Aí você tem que falar com os caras: pô, mano, queria muito estar aí, mano. Muito. Queria muito estar jogando essa bola com vocês. Queria muito estar me divertindo aí com vocês. Mas hoje não vai dar, mano. Hoje eu tenho que ficar aqui. Infelizmente, eu vou ter que ficar aqui, porque não vai dar. Molhou para mim. Foi exatamente, irmão, o que Balaão fez. Ele demonstrou tanta fraqueza. Balaão, ele demonstrou uma falta de firmeza tão grande na sua resposta e na sua atitude, que os caras vão chegar até a fazer uma nova proposta para ele. Os caras vão falar assim: não, pode parar. O texto vai dizer, ganhando tempo, o texto vai dizer que os caras vão voltar para Balaque e vão falar: aí, mano, o cara recusou, não aceitou a proposta. Balaque fala: pode dobrar, dobra o valor que esse cara vai abraçar. Esse cara vai abraçar. Olha o versículo 15. De novo, Balaque enviou chefes, e agora em maior número, e mais honrados do que os da primeira vez. Versículo 16, chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-lhes que não se demorem em vir até aqui, porque eu cobrirei de honras e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, por favor, e amaldiçoe aquele povo. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata, de ouro, eu não poderia transgredir um mandamento do Senhor, meu Deus, para fazer uma coisa pequena ou grande. Irmão, se parasse aqui estava top, mas o cara conseguiu cagar agora. Olha o versículo 19: peço que fiquem aqui mais uma noite para que eu veja o que o Senhor quer dessa vez. Ô Balaão, você está tirando, você está de brincadeira, né, Balaão? Como assim? Você vai tentar de novo? De novo você quer tentar? Tipo assim, vai que Deus muda de ideia. Vai que agora, dependendo aí da proposta, dependendo do volume, vai que Deus alivia para mim. É isso que você pensou, Balaão? Será que pelo fato da oferta ser maior,
Será que pelo fato do benefício ser maior, você achou que Deus ia ficar impressionado e falar: abraça, abraça agora, pode fazer isso? Pensamento é ridículo, irmãos. É ridículo um pensamento como esse. A primeira vez, ele já teria que ter recusado a proposta. Não satisfeito, ele recebe uma segunda, ele tinha que recusar da mesma forma. Balaão não tinha que orar a primeira vez e não tinha que orar a segunda. Não cabia oração nesse assunto, sabe, irmão? Talvez você é alguém aqui que também tem insistido em coisas que não condizem com a palavra de Deus. Você está insistindo em coisas, achando que Deus vai mudar de ideia, irmão. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmão. Aquilo que era pecado ontem continua sendo pecado hoje. Aquilo que era errado ontem continua sendo errado hoje. Não é porque, irmão, não é porque a parede preta chegou que as coisas se alopraram, irmão. O evangelho é o mesmo, o caminho continua sendo uma porta estreita, irmão. Continua, igreja. Mas existem pessoas que ficam insistindo em coisas como se Deus fosse mudar de ideia. Será que você não está aqui? Será que as suas petições não são coisas reprovadas pelo Senhor? Será que as motivações das suas petições não têm sido reprovadas pelo Senhor? E o Senhor está assim como ele disse um dia para Samuel, e ele fala: Samuel, eu rejeitei Saul, para de ficar falando de Saul, já nasceu uma coisa nova na casa de Jessé, já acabou, eu não tenho mais parte com isso. Será, meu irmão? Será, minha irmã, que o Senhor não está falando com você? Para com esse papelão aí. Para de ficar insistindo em coisas reprovadas. Sabe, irmão, você está cansado de ouvir isso, mas nunca é demais. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Deus não mente, Deus não muda de ideia, porque Ele não é homem para que se arrependa. O que já não era certo ontem, irmão, continua não sendo certo amanhã. Para de ficar flertando, para de ficar forçando a barra, para de querer ficar achando um jeitinho, querendo meter o espiritual. Não, eu vou orar para ver se Deus fala. Não, irmão, ele já falou aqui, ó, 66 livros aqui, ó, está escrito o que tem que fazer. E isso não é um convite para você parar com as suas orações, mas com orações, irmãos, infantis, orações que as respostas já estão claras. Temos que ser um povo mais maduro, irmão. Eu sinto que Deus está falando aqui para alguém, sabe? Se valoriza, minha irmã, se valoriza, meu irmão. Para de ficar tentando converter pessoas que Cristo ainda não converteu. Para de ficar insistindo em coisas, irmão, que só está te desgastando emocionalmente, está tirando toda a sua produtividade. Se valoriza, meu irmão. Posso ouvir um amém? Balaão, ele tinha esse desejo por riqueza. Balaão, ele tinha esse desejo por recompensa, por status. Foi por isso que Balaque investiu nele. Foi por isso que Balaque sabia que aquele cara poderia ser comprado. Tiago, capítulo 1, o apóstolo Tiago, ele diz no seu versículo 14, irmãos: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um, escuta isso, base. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Escute, irmãos, o diabo é ligeiro, é astuto, e ele não é preguiçoso. Ele conhece as suas limitações, ele conhece as suas fraquezas, ele conhece os seus flertes. Eu não sei quem é você, mas escute isso: vigia, vigia. A palavra do Senhor para você essa noite é: vigia. Para de ser um negociador como Balaão. Para de brincar com as coisas sérias. Para de flertar com o pecado. Para de ficar negociando com a tentação. Não brinque de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo, e Deus não brinca de ser Deus, irmão. Não flerte, não seja um negociador como Balaão. Balaão, então, ele tenta ver se Deus muda de ideia, e as escrituras vão dizer no versículo 20: de noite o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas apenas faça o que eu lhe disser. Aqui pronto, aqui Balaão falou: estourei, tem uma palavra de Deus, Deus está me liberando aí, eu vou ser honrado, eu vou receber agora as coisas, Deus vai falar o que eu tenho que falar, mas Ele já liberou eu ir com esses caras,
Eu imagino Balaão falando com os caras: estouramos, bora para lá. Deus respondeu. Versículo 21 vai dizer que ele vai selar o seu jumento e vai falar: partiu, vamos embora. Vamos ver o que Deus vai falar. E o versículo 22 diz: mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Irmãos, na teologia nós entendemos que toda vez que aparece assim na Bíblia, quando você estiver lendo no Antigo Testamento, anjo do Senhor em maiúsculo, é uma teofania, é uma aparição do próprio Deus. É como se Jesus estivesse ali encarnado, aparecendo diante daquela situação. Olha o BO que Balaão estava se arrumando, irmão. O próprio Deus se colocando na frente dele como adversário. O próprio Deus na frente dele para o parar, porque os caminhos dele haviam sido perversos. Talvez você pode pensar e falar: oxe pastor, mas como assim? Deus também está tirando. Deus não falou para o cara ir? Aí o cara vai, e aí no meio do caminho Deus muda de ideia. Irmãos, aqui é um princípio, mano, muito verdadeiro, e com certeza você já viveu isso. Quando por muito tempo a nossa cobiça, o nosso desejo por algo, e a gente fica martelando isso no Senhor, querendo, e a resposta do Senhor é sempre dizendo: não faça, não vai, não é a hora, mas a gente fica insistindo: eu quero, e faz voto, e faz sacrifício, e vai na campanha, e vai não sei o que lá no que outro, eu quero. Muitas vezes, na sua soberania, Ele permite que essas coisas aconteçam, para que a gente venha aprender na dor aquilo que Ele estava nos poupando. Muitas vezes acontecem isso, irmãos, e isso foi de fato o que aconteceu com Balaão. Para você não achar que eu sou um louco, você vai se lembrar da história. Israel estava tendo um sistema teocrático, era Deus que falava com o líder e ele repassava a voz de Deus para o povo, estava tudo de boa. Chegou um belo dia, o povo fala: queremos um rei, queremos uma monarquia. E aí Deus diz para Samuel: fala para eles vão ser escravizados, fala para eles vão ser abusados, fala para eles vão ter julgos muito fortes, eles serão pressionados de todos os lados. Fala para eles, Samuel, para que eles querem um rei? E o texto vai dizer que o povo falava: sem ideia, Samuel, queremos um rei porque as outras nações também têm um rei. E aí chega uma hora que Deus fala: Samuel, deem a eles o rei, já que eles querem, deem a eles. Como que a história acaba? Você sabe o que acontece com o que eles fazem com o povo de Israel? Ah, pastor, não é uma coincidência? Parábola mais conhecida de Jesus, o filho pródigo. Aquele filho pede uma herança para o pai. O pai é lógico que não queria dar herança, onde já se viu, o pai vai dar herança para o filho, mas o filho quer, o filho pede: eu quero, dá a minha parte, dá o que cabe a mim. E o pai vai dar, de tanto o filho pedir. E aí você sabe que aquele garoto vai parar no chiqueiro, querendo comer a comida dos porcos. Sabe, irmãos, é de fato, na soberania do Senhor, muitas coisas que a gente fica martelando, pedindo, Ele permite que essas coisas aconteçam, para que a gente venha aprender na dor, aquilo que Ele estava tentando nos poupar, aquilo que Ele estava tentando nos livrar. Talvez você olha para uma situação, eu pregando aqui, e você traz várias coisas à memória: nossa, quanta coisa, mano, é mesmo, olha as cabeçadas que eu dei, e agora eu estou passando por isso. E tanta gente falou para mim, minha mãe falava comigo, minha avó falava comigo, naquele dia tudo deu errado para eu não fazer aquilo, mas eu quis fazer, eu quis ir para dentro, eu quis arcar, e aí a gente colhe, irmãos, frutos tão desagradáveis com isso. Em toda a soberania do Senhor, Ele nos dá essa liberdade muitas vezes de escolha, para que a gente possa decidir o que queremos em algumas coisas, mesmo Ele sabendo que no fim podemos ter decisões que vão totalmente contrárias ao plano original que Ele tinha. Mas que em nome de Jesus, que em nome de Jesus, você, eu, não fiquemos insistindo naquilo que Deus não tem para nós, que não venhamos ser um povo que vem aprender as coisas na dor, que não venhamos ser um povo que para aprender vai ter que vir um sofrimento, vai ter que vir uma luta, mas que possamos ter o prazer e a alegria em caminhar nos caminhos do Senhor, de fato na prática, não ficar somente em palavras, mas ter uma fé prática. Nós temos
essa referência, né? Isaías 55, latente nos corações. Maiores são os caminhos do Senhor, mais elevados são os seus pensamentos. Mas na prática a gente não consegue. Na prática a gente quer dar cabeçada. Na prática a gente quer fazer do nosso jeito. Na prática a gente quer escolher os nossos caminhos, irmão. Que em nome de Jesus, base, você não fique insistindo naquilo que Deus já rejeitou. Você não fique insistindo na porta que o Senhor já fechou. Você não fique insistindo no relacionamento que Deus já falou não é para você. Não é a hora. Que em nome de Jesus, não seja enganado, que você não venha pagar o preço da dor, em nome de Jesus, amém? No caminho então, concluindo essa mensagem, o anjo aparece para Balaão, ele está ali com a jumenta é a única que vai ver o anjo do Senhor ali na frente, a jumenta tenta se desviar, a jumenta desvia, Balaão vai, dá uma surra na jumenta, e aí Deus faz a jumenta falar com ele. De fato essa jumenta fala e verbaliza ali com Balaão, os dois começam num diálogo, trocando ideia, no meio da conversa de Balaão com uma jumenta, Deus abre os olhos de Balaão, e ele consegue ver o anjo do Senhor, e nós vamos ler esse versículo 31 agora, versículo 31 do capítulo 22. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desbanhada na mão. Ou seja, o anjo já estava pronto para o combate, irmão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe disse: por que você espancou essa jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. Imagina ouvir isso de Deus, irmão. Imagine ouvir isso de Deus, igreja. Eu vim para te parar, porque os seus caminhos têm sido perversos, meu amigão. Seus caminhos têm sido perversos, minha irmã. Balaão, você paga de crente, de profeta, está entregando tudo, mas eu estou vindo para te parar, porque você tem sido safado. Será que o Senhor não está falando com pessoas aqui? No domingo está vindo na igreja, aleluia, glória a Deus. E na segunda-feira está vivendo uma sem vergonhice, um constrangimento, falar que é crente, com as atitudes que tem tido, com os relacionamentos que tem, com os tipos de conversa, uma vergonha, ter os grupos de WhatsApp que tem, uma vergonha, ter os tipos de conversa paralela que tem. Será que o Senhor não está encontrando da mesma forma homens e mulheres essa noite, irmãos? Homens e mulheres que precisam ser encontrados, porque o caminho está feio, o caminho tem sido perverso, o caminho tem sido uma bagunça. Sabe, irmãos? Minha mãe é crente, filho de crente não é crente, irmão. Você tem o seu caminho, minha irmã, você tem o seu caminho. Não interessa quem é sua mãe, não existe carteirada no céu. Não existe no grande dia falar, não, mas eu sou filho da Maria, não, mas eu era da igreja do pastor assado, não, eu era do apóstolo Y. Não interessa, quem é você? Quem é você? Todas as palavras pregadas, todos os ensinos derramados, o quanto de vida isso transformou a sua segunda-feira? Que tipo de segunda você teve? Que tipo de terça você teve? Ou você ia, Balaão, só para a igreja para se sentir emocionado, só queria se sentir arrepiado, só queria dar um check-in, fui na igreja, na casa do Senhor. Hoje o famoso não é isso aí, qual que é o famoso hoje do Instagram? Minha casa. Glória a Deus, irmãos, não conheço a maioria, sou pastor, estou para pregar a palavra, mas eu vejo várias pessoas, glória a Deus, que seja a sua casa, minha casa, igreja base. Mas será que o Senhor está falando, e na segunda-feira está fazendo isso aí? Está falando que a casa dele, aquele lugar que a Bíblia é aberta, aquele lugar que o confronto bate, aquele lugar que a porta está batendo para o arrependimento, para o quebrantamento, vivendo isso na segunda-feira. Na segunda-feira é esse tipo de comportamento? Que em nome de Jesus, irmãos, que em nome de Jesus, venhamos ter compromisso com o Senhor, venhamos ter compromisso com a palavra de Deus,
Venhamos honrar, irmão, aquele sacrifício na cruz. Não merecíamos, mas pela graça nós fomos encontrados. A partir desse encontro, irmãos, que venhamos viver uma vida de honra. Que não venhamos nos vender pelos prazeres desse mundo. Que não venhamos nos vender pelos prazeres dessa terra, pelas propostas dessa terra, pelos convites dessa terra. Que possamos ser, como o apóstolo Paulo diz, a escória do mundo, mas homens de valor no céu, homens honrados no céu, homens aprovados pelo Senhor. Que em nome de Jesus, o seu desejo seja, de fato, em ser um homem e uma mulher de Deus, não só no domingo, mas na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Balaão talvez, ele estava na igreja dele no domingo, entregando profecia para todo mundo. Eis que te digo, varão valoroso, assim diz o Senhor. E era um cara que estava se vendendo na segunda-feira, era um cara que estava negociando, era um cara que estava pronto para amaldiçoar os seus. Talvez você é alguém que está aqui, que está pronto para, se precisar, destruir o sonho do irmão, se o seu acontecer. Talvez você que está aqui, está pronto para prejudicar uma pessoa, se for a promoção sua chegando. Se a sua honra chegou, não interessa que está matando 3. Balaão era esse. O que me importa é as honras que eu vou receber, é aquilo que Balaque vai me dar, é aquilo que o mundo vai dar. O que o mundo nos dá? Prestígio, status, posição. Quem não gosta disso, irmão? E Balaão foi levado por isso, e em favor disso ele estava disposto a sacrificar os seus. Eu piso em quem for, eu faço o que for, mas eu quero viver. Eu estou alucinado por isso. Será, irmão, que existem Balaão aqui em nosso meio? Será que o Senhor está falando com o seu coração? Quero te convidar, vamos ficar de pé para a gente concluir esse sermão. Eu creio, irmãos, que assim como Balaão teve um encontro com o anjo naquele dia, o anjo se apareceu na frente dele, pela fé eu creio, irmãos, que essa noite, esse culto, está sendo o encontro do anjo com homens e mulheres aqui. Eu creio que existe um anjo do Senhor à sua frente, dizendo para alguns: o seu caminho tem sido perverso, sua caminhada não está legal, o que você tem vivido não está bacana, não está dando um bom testemunho, não está glorificando o meu nome, o seu glória a Deus no domingo está sendo uma vergonha na segunda. O que você tem me honrado com seus dízimos e ofertas na igreja tem sido uma vergonha, sendo um mau pagador na segunda-feira, sendo um caloteiro, uma pessoa de péssimo testemunho lá fora. E o Senhor está aparecendo para homens e mulheres dizendo que acabe hoje a sua negociação. Você tem negociado muito, você tem negligenciado muito, você tem se calado muito, quando eu te levantei para ser uma voz nesse tempo, quando eu te chamei para viver exatamente assim como Esther. Um dia Mardoqueu disse para Esther: você foi chamada para viver um tempo como esse. Talvez o Senhor hoje está falando para você: você foi chamado para viver um tempo como esse, e você tem negligenciado os dons que eu te dei, você tem negligenciado o chamado que eu te dei, você tem negligenciado tudo aquilo que eu tenho te dado. Que em nome de Jesus, irmãos, venhamos nos quebrantar diante do Senhor numa noite como essa, que nós possamos nos arrepender e nos lançar aos pés da cruz essa noite, irmão. Talvez você é alguém que tem batido muito na jumenta, assim como Balaão tem forçado muito a situação. Você é alguém que tem desagradado muito ao Senhor, tentando fazer as coisas do seu jeito, forçando a situação. A jumenta está te levando para um lado, está te desviando, e você está forçando uma situação. Não, eu quero isso, não é isso que eu quero, e fique insistindo em coisas que o Senhor não tem para você. Eu quero te incentivar, irmãos, eu quero te conduzir essa noite a você pedir ao Senhor, antes de adorarmos a Ele, se você puder, vamos fechar os nossos olhos, que eu quero que você abra a sua boca e ore ao Senhor, dizendo: Pai, abre os meus olhos, Jesus. Pai, muda a minha rota, assim como aconteceu com Balaão. Eu não quero viver no erro, eu não quero viver no engano.
Eu não quero ser uma vergonha para o Teu Evangelho, Jesus. Me encontre nessa noite, Senhor. Me desperta para viver esse novo tempo, Senhor. Me permite acordar, Jesus. Talvez eu estou cego, assim como Balaão, e não estava te vendo, mas que nessa noite os meus olhos sejam abertos, Pai. Eu quero viver um recomeço no Senhor. Eu quero viver uma nova história no Senhor. Eu sei que o que o Senhor tem para mim são maiores do que tudo que eu já pensei, maior do que um dia eu imaginei. Eu sei que os seus caminhos são mais elevados e maravilhosos para a minha vida, mas Deus, que em nome de Jesus, me encontre essa noite, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, quebranta, Pai, todo o coração. Eis-nos aqui um povo rendido ao Senhor. Vem e coloca as coisas no lugar essa noite, Jesus. Mude rotas, Pai, de pessoas aqui essa noite. A Tua palavra diz, Espírito Santo de Deus, que é o Senhor quem convence do pecado e do juízo. Encontre cada coração aqui essa noite. Que ninguém venha sair deste lugar da mesma forma que entrou. Que em nome de Jesus o Senhor venha fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. O Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado, e eis-nos aqui. Espírito Santo de Deus, flua em nós. Somente o Senhor pode fazer, Pai. Eu sou um pastor, Pai, eu apenas estou pregando a Tua palavra, mas quem conduz ela para o coração, quem dá a disposição e a decisão é o Senhor, Jesus. Que o Senhor venha essa noite abrindo corações, Pai, abrindo entendimento, Pai, que a Tua palavra venha penetrar no mais íntimo, Jesus. Que possamos viver grandes testemunhos a partir de uma noite de um posicionamento de homens e mulheres decididos a viver uma nova história com o Senhor, Jesus. Nós te pedimos, Pai, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia! Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.